Então, simbora começar a falar de R e de ggplot. Como eu falei para vocês, nós vamos usar um pacote chamado ggplot. E se você não sabe o que é um pacote, se começou aqui e está perguntando que raios é um pacote, não faço ideia do que é isso. Não fique preocupado, nós temos outra playlist aqui chamada rpitstop. É um conteúdo rápido onde eu te ensino a usar o R, do básico ao intermediário. Então eu vou deixar aqui em algum lugar aqui, ou talvez na descrição ou aparecendo aqui na tela, um lugar para você clicar e assistir o R Pitstop, assistir a playlist de R Pitstop. Assistiu? Pode voltar para aqui para a gente continuar com a aula de figuras. Então, primeiro passo, vamos ver como baixar e instalar os pacotes que nós vamos usar. Primeiro de todos, o ggplot, que é o pacote que nós vamos usar para confeccionar as figuras, e o OpenXLSX, que é o pacote que nós vamos usar para importar uma planilha de dados do seu computador, do Excel do seu computador, aqui para o R. Esse é o primeiro passo para a gente fazer análise de dados, que é ter os dados. Então, olha só, como é que a gente faz para instalar os pacotes? Install.packages, o R já completa para mim ali, muito bom. Abro aspas, escrevo o nome do pacote que eu quero importar. Nesse caso, o ggplot. ggplot 2 é o nome do pacote. Fiz isso, posso dar um Ctrl Enter que ele vai instalar. Eu não vou fazer isso aqui porque eu já tenho instalado, mas pode fazer isso aí no seu computador que vai dar certo. Você vai instalar o ggplot. Então agora nós vamos pegar a nossa planilha de dados, os dados que você já tem aí baixado. Se não baixou ainda, olha na descrição desse vídeo que você vai achar tanto esse script aqui que eu estou usando, como os dados que nós vamos usar aqui para começar a brincar com o ggplot. Como é que eu faço para importar os meus dados? Eu venho aqui em seção, setar diretório, escolher diretório, e aqui você vai escolher a pasta do seu computador na qual você colocou a planilha que você quer trabalhar. Então você vai escolher o seu diretório. Então vou voltar aqui, ó. Muita gente se atrapalha nesse diretório, mas é tranquilo, ó. Seção, setar diretório, escolher diretório. 3 passos. Clicou, pronto. Então aqui você vai escolher a pasta do seu computador na qual a planilha de dados está. Eu já selecionei o meu aqui e aperto em Open. Pronto, ele abriu o diretório. Tem gente que quando vai escolher o diretório escreve tudo isso aqui, ó, o passo a passo de cada pasta. É uma forma, não acho muito inteligente. Prefiro vir por aqui porque é mais rápido e tira a possibilidade de cometer erros, porque quando você escreve aqui, ó, possibilidade de você esquecer de um nome ou uma letra ou uma underline é muito grande. Então, por aqui, seção, escolher diretório, setar diretório, escolher diretório é muito mais rápido e evita dor de cabeça. Então, escolheu, eu vou usar essa função aqui, ó, read.xlsx. Então, eu vou dar um nome à minha planilha, plan é igual read.xlsx. É a função que eu estou usando para importar os meus dados. Não sabe o que é uma função? Então você precisa voltar lá no R Pitstop, na outra playlist, para entender melhor como funciona a lógica básica do R. Usei read dados.xlsx. Então, ó, note que a minha planilha se chama dados e ela está na extensão XLSX. Tem que tomar esse cuidado. Se você mudou o nome da planilha quando você baixou aí no seu computador, então você tem que botar o novo nome que você deu aqui e a extensão. No caso, a extensão aqui é XLSX, é o tipo de arquivo. Então, se eu fiz isso tudo certinho, dou um Ctrl Enter aqui e já apareceu o primeiro erro. Olha só que interessante. Está dizendo, não foi possível encontrar a função read.xlsx. Então, tem alguma coisa errada aí. O que é que está errado? Eu não carreguei o meu pacote na biblioteca. O que é isso? Toda vez que eu carrego um pacote, ou melhor, toda vez que eu vou usar um pacote, eu tenho que abrir ele na minha biblioteca. Ele já está instalado no meu computador, mas eu preciso abrir ele na minha biblioteca. Então eu venho aqui e dou um Ctrl Enter, tá vendo? Library OpenXLSX. Então olha só, ficou tudo azulzinho aqui. Isso quer dizer que, beleza, eu posso continuar com as minhas operações. Então agora, quando eu clicar, vai baixar. Olha só, ficou azul aqui. Isso quer dizer que baixou. Se eu vier aqui, ó,
no meu ambiente, vai ter um arquivo chamado plan, foi o arquivo que eu dei para ele. Ele é do tipo dataframe, aqui tá abreviado, mas é do tipo dataframe, que é o que a gente quer. E tem aqui outras características, a gente não precisa olhar para elas agora. Acabei de importar os meus dados. E agora o que é que eu faço? É muito importante que a gente olhe se esses dados se os dados foram importados corretamente. Porque às vezes acontece de importar e ele vir com alguns erros. Então como é que eu confiro isso? Tem duas funções aqui, ó. Pode ser o summary, já completou para mim, e o nome do arquivo que eu dei o nome de plan, então eu vou pedir aqui para sumarizar. Então aqui ele sumariza cada uma das colunas que eu tenho. Ó. O que é que eu tenho aqui nesse arquivo? Profundidade do bico, comprimento da nadadeira, massa corporal, espécie, ilha, comprimento do bico. Então esses aqui são dados biológicos, como já tinha falado para vocês, sobre massa, comprimento do bico, profundidade do bico, para 3 espécies de pinguins. A gente vai continuar analisando esses dados aqui mais para frente, vocês vão entender melhor. Mas são dados biológicos para 3 espécies de pinguins. Então aqui eu vejo a cada uma das colunas e eu vejo aqui também as informações, ó, caráter, quer dizer que é do tipo caráter. É uma informação categórica, ela é caráter. Comprimento do bico, eu tenho aqui valor mínimo, valor máximo. Então eu sei que isso aqui é numérico, o R entendeu que esse aqui é uma variável do tipo numérica. Por quê? Porque tem valor mínimo, tem valor máximo. Às vezes acontece da variável ser numérica, mas o R entender que é um caráter. Por exemplo, se tiver só 1, 2, 3, só tiver esses valores na sua coluna, o R pode achar que são categorias. E às vezes você pode ter 1, 2, 3 que são categorias e o R entender que isso é uma variável numérica. Então é muito importante entender, checar como o R está entendendo as suas variáveis antes de fazer qualquer tipo de análise. Tem outra função aqui que eu gosto muito que é view. V com letra maiúscula, V-I-E-W, abre parênteses, plan. Ctrl Enter e aqui abre a sua planilha da mesma forma que a gente visualiza no Excel. É interessante fazer assim também para a gente ver, ter uma visão geral de como o R importou. Tranquilo? Então, essa foi a aula sobre como importar a planilha. Na próxima aula, nós vamos começar a fazer figuras com o ggplot.